Esse último mês no Brasil, a gente viveu a disputa do diabo contra o dono do céu. Como aquela canção de Zé Ramalho. Assim funcionou a política. Mas antes da gente falar sobre a política de forma geral, eu vou pedir a você que passa aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, para quando a gente colocar alguma coisa, você possa ter acesso, possa ver. E é uma forma de ajudar também, porque a gente precisa de você, assinante do nosso canal, para que a gente cresça mais. Mas vamos lá. Então, a disputa do diabo contra o dono do céu, o pequeno diabo na história, não é que haja um dono do céu, mas a gente vai focar mais no diabo, que é, no caso, o capitão Bolsonaro. Então, o que a gente viu ele arrumando, ele organizando, aumentando um auxílio para R$600 até dezembro, até 31 de dezembro, e R$1.000 para os caminhoneiros, um auxílio de R$1.000 para os caminhoneiros e mais 500 para os motoboys. O que ele quer com isso? Os motoboys são aqueles das motocicletas, etc. e tal, e os caminhoneiros, aqueles caminhoneiros bolsonaristas raízes. Chega no final da campanha, né, no segundo turno, e as pesquisas estão garantindo que o Lula vai ganhar e o Nordeste garantiria a vitória do Lula. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro coloca a PRF no Nordeste para parar os ônibus e impedir que os eleitores cheguem até as urnas. Mas o Nordeste é casca grossa. O Nordeste já está acostumado com fome, com falta de água, com dureza. Não deixou de votar. Claro que o Lula perdeu alguns votos, né? Alguns milhões de votos. Claro que perdeu. Faixa de 3 milhões por aí. Mesmo assim, o Nordeste garantiu. Né? E a Bahia deu de sobra, né? A Bahia deu 3.700.000 a mais, que tirou sozinha a diferença de São Paulo, de Bolsonaro para o Lula, ainda emprestou para tirar de outras regiões. Pois é, a gente ganha em cima de toda a dificuldade, em cima de toda a abstenção, porque a abstenção sempre há, em que peça novo nem foi na média mesmo, mas a gente perdeu os votos que a PRF impediu que fossem dados. Mesmo assim a gente venceu. Seria para vencer com 6 milhões de votos, nós vencemos com 2. Mas venceu. Se vencesse com 2 votos também estava bom. O que acontece depois que o Lula vence a política? O capitão se recolhe, se esconde, se cala, entra no breu. Entra lá no lugar mais profundo, na escuridão mais profunda, enquanto o resto do mundo está parabenizando e reconhecendo a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. O STF reconhece, todos os poderes reconhecem, Câmara, Senado, todo mundo, e ele está lá, escondido. Isso porque ele tinha dado a palavra que quem vencesse tomava posse, que ele reconheceria o resultado da eleição na hora. Isso porque ele já estava armando tudo e achou que ele ia ganhar, fazendo aquela encenação de PRF no Nordeste, etc e tal. Mas não basta ele se esconder. Ele já tinha também um esquema organizado. Se ele perdesse, aqueles aliados dele dos caminhões em cada região iriam trancar as rodovias para que ninguém passasse e prejudicasse o Brasil. Está prejudicando quem aí? Está prejudicando quem está doente, quem precisa fazer hemodiálise, o remédio que precisa chegar nos hospitais, os APIs, EPIs, os EPIs que precisa chegar nos hospitais, os remédios. Ele não está prejudicando, não é o Lula, porque o Lula já foi reconhecido dentro do Brasil por todas as instituições e internacionalmente por todos os presidentes. Até o Oriente Médio reconheceu, Oriente Médio onde todo mundo reconheceu Lula.
Mas ele está lá para infernizar o povo. E ele diz, é um cara sem humanidade e diz que ele é Deus, pátria e família. Quem é Deus, pátria e família preza pela vida e preza pela família, que não é o que o Bolsonaro fez. E o que ele tem para dar de suporte a ele? Tem uma PRF, um chefe da PRF completamente bolsonarista que precisou de um STF para obrigar ele. Você vai fazer, ou você vai preso, ou você vai conter isso, ou você vai pra cadeia e você vai ser retirado do cargo. Que é isso que o STF precisou fazer. E nos estados, os governadores. São Paulo, o governador de São Paulo se pronunciou tipo 9h30 da manhã, o governador da Bahia, assim que o ministro Alexandre de Moraes deu a ordem de limpeza da pista, o governador da Bahia mandou logo que limpasse a Bahia, limpasse as pistas da Bahia. E o que é que ele quer com isso? Análise. O que é que ele quer com isso? Ele quer enfraquecer a eleição do candidato Lula, quer tornar a governabilidade do não mais candidato, né? Corrigindo aqui, do presidente Lula, do presidente eleito Lula. Ele quer mostrar que ele sai do governo, porque ele não vai ter como dar o golpe. Ele tentou de todas as formas dar o golpe, né? Que é PRF no Nordeste, parando os carros, impedindo de votar, é golpe. Assim, ele já tinha intentado aquela outra das rádios do Nordeste que não estaria passando a propaganda dele. Claro que passou todas as propagandas dele. Só que no Nordeste ninguém vota nele. O povo do Nordeste estuda muito. Apesar de ser um estado mais pobre, um estado não, uma região com a pobreza maior, mas o povo do Nordeste estuda muito. O povo do Nordeste é muito inteligente. Sabe quem é bom para o país e quem é ruim para o país. E a gente não vota quem não presta. Isto é fato. Seja quem for, não é questão de partido, mas questão de humanidade. Humanidade essa que o capitão não tem. Na fala dele, ele não disse pelo povo, pela saúde do povo, por nada. Muito pelo contrário. Eu vi nas entrelinhas daquela fala dele hoje o apoio aos baderneiros que estão nas rodovias impedindo que as pessoas de bem passem. Na fala dele, eu vi o apoio à falta de humanidade e à falta de cuidado com a saúde das pessoas. Mas pelo menos ele garantiu a transição. Não reconheceu o presidente Lula, não tem problema nenhum. O presidente já está reconhecido. Mas ele garantiu a transição na forma que a Constituição Federal manda. Eu não sei que nome eu daria nisso. No tempo do Getúlio Vargas, chamaram de intentona comunista a tentativa dos tenentes de se livrarem de Vargas. Agora eu não sei se eu diria a intentona direitista, né? Mas, graças a Deus, tudo já se encaminhou, tudo está indo bem e com fé em Deus vai se fazer a transição, vai se fazer, o presidente Lula vai tomar posse no dia 1º de janeiro e antes disso vai ser diplomado dia 19 de dezembro e nós vamos ter um Brasil melhor. Nós vamos ter um Brasil mais humano, um Brasil mais voltado para a educação, para a saúde, para a alimentação, para a humanidade. Porque não adianta você dizer Deus, pátria e família e desejar a morte para o seu irmão. Não adianta você escrever Deus, pátria e família e não ter nenhuma humanidade.